Os italianos em Cerro Largo, história e memória. Quella bella musichetta suonava là di su, e il vecchio trivilino ormai non suona più. Quella bella musichetta suonava là di su. No, 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 no così non va, e il vecchio trivilino ormai la gacciata. Nós estamos na sede da Associação Cerro-Larguense da Etnia Italiana e conversamos nesse momento com a sua presidente, a dona Teresa do Gatto. Dona Teresa, se nós quiséssemos contar a história dos italianos em Cerro Largo, o que nós teríamos que fazer, já que nós não estamos em uma colônia italiana? Para contar essa história, nós temos que fazer uma viagem no tempo. Nossa viagem no tempo retorna ao norte da Itália no século XIX. A Península Itálica era um território dividido e marcado por disputas entre reinos e principados, levando a um estado de guerra permanente, bem caracterizado nas histórias contadas pelos nossos antepassados. A propriedade da terra era muito concentrada, gerando extrema dificuldade na busca de trabalho e possibilidades de manutenção das famílias. A situação de miséria e de fome dos camponeses e dos trabalhadores urbanos colocava a migração como uma possibilidade de encontrar um novo lugar para viver. O governo imperial brasileiro, conhecendo essa realidade da Itália, passa a enviar emissários e contratar empresas de recrutamento para trazer italianos ao Brasil, pois o país precisava substituir a mão de obra escrava. As viagens eram longas, desgastantes e repletas de adversidades. A chegada se dava normalmente pelo porto do Rio de Janeiro ou de Santos. Dali eram embarcados para seus novos destinos. Nesta transição, era muito comum que famílias fossem separadas ou até mesmo pessoas ficassem completamente perdidas, dada a dificuldade de compreensão da língua. Chegavam ao Rio Grande do Sul pelo porto de Rio Grande e pela Lagoa dos Patos eram levados a Porto Alegre. De lá eram direcionados para seus efetivos destinos. Mais uma viagem demorada, geralmente feita por barcos que transitavam pelos rios do Vale dos Sinos e da Serra Gaúcha, até chegarem à sua então nova terra. Entre 1875 e 1914, estima-se que mais de 80 mil italianos chegaram ao Rio Grande do Sul. Para muitos de nossos antepassados, começava aí mais uma saga. Ao chegar, perceberam que nem todas as promessas eram reais. Tudo estava por fazer. Matas densas, distâncias enormes, poucos instrumentos de trabalho, pouca terra, mas não tinha mais como voltar. A trajetória de imigrantes se estende das antigas colônias da Serra Gaúcha para as novas colônias do Planalto. A ocupação da colônia Guarani foi mais um capítulo dessa viagem. Os primeiros italianos chegam à colônia Guarani a partir de 1898 e se instalaram na linha Botocudos, fundando a comunidade de São Marcos e da Sandre Moscon, onde a maior parte dos imigrantes se estabeleceram. Em meio a toda a dificuldade, as famílias que aqui chegaram receberam lotes de terra do Estado e algumas ferramentas para o desenvolvimento do trabalho. Construíram os primeiros casarões como uma característica típica italiana, dando destaque ao clássico porão de pedras, usado principalmente para a fabricação de vinho, salame e queijo. Desafios não faltaram para esses nossos familiares que chegaram à colônia Guarani. Derrubar a mata, construir as primeiras casas, fazer as lavouras, organizar a vida em casa e na comunidade. O nono Ângelo chegou nessa região pelo ano de 1898. E isso aqui era tudo mato, não existia estrada, não, eles vieram pelo meio dos matos.
E o pai ia derrubando pedacinhos de mato, árvore por árvore, com machado, né? Não tinha empregado, não tinha peão, nada naquela época. Com famílias numerosas e uma pobreza considerável, surge a necessidade de comercializar alguns de seus produtos. A bela São Marcos vira um palco de uma pequena Itália na região. Rodeada por várias parreiras, os imigrantes iniciam a comercialização do vinho, da cachaça, do salame, do queijo e da banha. Então aqui onde está esse soja era tudo pareiral. E lá onde tem o mato, lá em cima, também era pareiral no meu tempo, né? Os meus antepassados, nossos antepassados vieram de Padova, ou Pádua, Itália, não? Eles eram do comércio, apesar de aqui ser roça, os Gotardo antepassados eram comerciantes, fabricavam vinho, fabricavam cachaça e levavam para a fronteira vender em carroças. O Nono Ângelo, ele já tinha montado um alambique em 1919, depois o meu pai continuou com esse alambique. Os imigrantes italianos sempre levaram a fama de serem extremamente religiosos, e aqui não foi diferente. Desde a chegada, a conexão com a religião e a fé foi muito forte. Além das várias grutas espalhadas pela região, não demorou muito para a primeira igreja ser construída na comunidade. A fé sempre foi a principal fonte de motivação para esses desbravadores. E muitos, como uma forma de refúgio, se dirigiam às grutas ou à igreja para desabafar com Deus sobre a saudade de sua terra natal, de suas famílias e parentes, ou até mesmo para pedir ajuda para os seus filhos doentes. Quando chegamos aqui em 57, daí a gente era doentio, daí o pai e a mãe prometeram de construir uma capelinha. E aí a gente ficou bem de saúde e foi construído e botado Nossa Senhora da Saúde. O meu nono, eles contavam que sentiam muita saudade da pátria deles, né, da Itália. Eles vieram de lá, deixaram os pais lá, os familiares, e vieram aqui, chegaram na linha São Marcos, no meio do mato, no meio do nada, sem ferramenta, sem nada, né, tudo braçal. E como eram pessoas religiosas, volta e meia eles sumiam, né? Daí o nono e a nona iam lá, iam chorar, iam desabafar, iam pensar nos familiares que ficaram lá. Nós éramos sempre católicos, né? Aí nós ia daqui a São Marcos, 3 quilômetros, cada domingo ir na missa. E naquele tempo não tinha caminhoneta, carro. Era um arranho, uma charrete, com 2 burros. E nós íamos na missa de madrugada, o pai e a mãe eram muito católicos, né? Daí esse livro, essa Bíblia, veio com Tommaso da Itália. Esse aqui é do meu avô Moisés. Quando o padre Max chegou em Cerro Azul, ele já encontrou moradores por aqui. Eram nós, os italianos. A comunidade alemã e italiana passaram a compartilhar da mesma paróquia, mantendo uma relação importantíssima que permanece até hoje. As primeiras comunidades cresceram, se fortaleceram e passaram a exercer influência econômica, política e cultural, auxiliando muito na estruturação dos municípios de Guarani das Missões e de Cerro Largo. A esses primeiros italianos que chegaram, somam-se muitos outros que vão se agregando na construção dessa bela história. Esta presença dos italianos na história de Cerro Largo tem um capítulo importante com a criação da Associação Cerro-Larguense da Etnia Italiana. Os passos da etnia, eu acho que foram mais ou menos isso aí. A ideia ali do casal Rosendo e Rosa, de se criar um jantar italiano, beneficente. Então tenho em mente isso aí, temos que fazer alguma coisa. Quando planejamos a formação, a criação de um jantar italiano, nós tínhamos que destinar os lucros desse jantar. Aí que nós fizemos toda a parte elétrica
do asilo. No começo nós tínhamos um espaço cedido pela paróquia. Então, há alguns anos a nossa etnia teve como sede um mezaninho no salão paroquial. Depois, então, aquilo lá ficou pequeno e tal, e nós resolvemos, então, pedimos um espaço à prefeitura de Cerro Largo, que nos cedeu essa sede, o início. Aqui tinha uma construção de mais ou menos uns 60 metros quadrados, e a partir daí se decidiu de fazer campanha entre os sócios para ampliar a sede, né? E daí tivemos muitos sócios que emprestaram dinheiro, outros doaram, a maioria doou, né? E eventos, fizemos muitos eventos, a culinária que sempre foi muito forte. E com os resultados de tudo isso, a gente começou a construir a nossa sede. A etnia italiana, que preserva a cultura italiana em Cerro Largo, tem como referência fazer oficinas uma vez por mês. Nós estamos fazendo oficinas de lasanha, oficinas do risoto, nós fazemos também da polenta, né, do primo canto, todas as questões referentes à culinária da cultura italiana. Nesses últimos anos, a etnia italiana aqui em Cerro Largo também tem se preocupado muito com a preservação da história e da memória e dos aspectos básicos da cultura italiana, que acontece já desde 2018. Nós temos, como Mauro falava, as oficinas de culinária italiana, e também nós temos a promoção de uma série de eventos aqui. Nos reunimos regularmente nessa sede da etnia para contar histórias, para preservar a memória, para dialogar algumas coisas relacionadas à nossa vida de pessoas descendentes de italianos que vivem aqui em Cerro Largo. E a partir de 2018, a associação fez um acordo de cooperação com a Universidade Federal, e a partir desse acordo de cooperação nós estendemos também a nossa ação numa parceria com a etnia italiana de Santa Rosa e com a etnia italiana de Guarani das Missões, para promover uma série de ações, entre elas o curso de língua e cultura italiana, as oficinas e os eventos que regularmente, encontros que a gente faz aqui nessa sede, e também aquilo que a gente faz durante o período da Oktoberfest, que nós temos sempre esse espaço aqui aberto como a cantina italiana. Então a cidade de Cerro Largo muitas vezes nos conhece por termos um espaço da cantina italiana, onde se preserva a memória dos descendentes da cultura italiana. Aliás, vamos também dizer que a etnia italiana e os italianos conseguiram fazer essa miscigenação com outras culturas, com outras raças. E o jantar italiano criou uma fama a nível regional. Os descendentes de italiano estão inseridos em toda a comunidade serrolarguense, ocupando os espaços dentro do comércio, da indústria, do serviço público e participando ativamente nas entidades representativas da grande nosso querido Cerro Largo. E aí, gostaram da nossa viagem? Então nós convidamos a todos os italianos e descendentes que residem em Cerro Largo e que trabalham também na nossa região para integrarem a nossa associação e assim contribuirmos para a preservação e dos valores da cultura italiana. Siamo partiti con nostro onore. Este curta-metragem foi viabilizado através de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital número 001/2023 do Governo Municipal de Cerro Largo, audiovisual, nos termos da Lei Complementar número 195/2022, Lei Paulo Gustavo, do Decreto número 11.525/2023, Decreto Paulo Gustavo, e do Decreto 11.453/2023, Decreto de Fomento. Governo Municipal de Cerro Largo, Setor de Cultura. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal, União e Reconstrução.